A maioria dos homens aborda as mulheres com palavras que ressoam como trovões vazios. Declarações de amor, elogios à aparência e apelos frenéticos por necessidades. O homem sábio, no entanto, está ciente de que o poder genuíno é encontrado no silêncio, pontuado por palavras que atingem profundamente o espírito e acendem uma chama que ela não consegue apagar. E se eu lhes dissesse, irmãos, que são os sussurros que afirmam o seu eu oculto que dão origem à obsessão, e não os grandes gestos? A voz que vê através da cortina vence na arena do desejo, não a mais alta. Considere isto. Na história dela, você é mais do que apenas mais um pretendente. Você é o mentor por trás dos desejos inconscientes dela. Inspirando-me no lado sombrio da sabedoria estoica, Marco Aurélio nos ensinou que dominar a mente é o primeiro passo para o controlo. E nas realidades cruas das profundezas junguianas, onde a ânima revela os segredos da psique feminina, eu estive nessa jornada, analisando as confissões de inúmeras mulheres e revelando os fios de oxitocina e dopamina que unem as pessoas. Isso é revelação, não sedução. Uma exploração da arte machista de criar laços inabaláveis. Depois de abrir o seu coração, quantas vezes você a viu desaparecer? Pense nisso. A solução está nas palavras apropriadas, ditas com precisão, como a lâmina de um filósofo cortando a ilusão, e não em palavras adicionais. Lei 1. Estou orgulhoso de você. O silêncio como validação. Observe a dinâmica. A maioria dos homens simplesmente alimenta o ego superficial em uma sociedade que elogia as mulheres por sua aparência e obediência. No entanto, o cérebro anseia por um sustento mais profundo. Imagine-a travando batalhas invisíveis, como uma pequena vitória no trabalho ou um obstáculo pessoal superado silenciosamente. Você vê isso, enquanto os outros não. Estou orgulhoso de ti, você comenta, reconhecendo a força interior dela, em vez de elogiá-la. O que faz com que isso aconteça? Em termos psicológicos, isso aciona o circuito do valor, que é inundado com oxitocina e se assemelha ao vínculo primordial entre pais e filhos, mas carregado com a intensidade adulta. Você está a confirmar a vontade de poder dela, mencionada por Nietzsche, a determinação dela, não a beleza. Epicteto lembra-nos que a nossa percepção está sob o nosso controlo. Pode mudar a percepção que ela tem de si mesma, reconhecendo seus esforços invisíveis. Torna-se o espelho que reflete a sua força, em vez da sua fraqueza. Sina. Ela diz casualmente. Finalmente falei naquela reunião, depois de meses de medo. O homem típico muda de assunto e acena com a cabeça. Você para, olha para ela e diz: estou orgulhoso de si. Estou ciente de que lutar contra esse inimigo interior exigiu muita coragem. A maioria desistiria. Ele me vê, ela pensa. A batalha por baixo, não a fachada. De repente, você é indispensável, em vez de substituível. A lição aprendida? Quando os outros ignorarem a vitória silenciosa dela, revide. O timing é a ponta da lâmina. Isso é empoderamento, não elogio. Cria escassez. No mar de superficialidade, a sua aprovação transforma-se numa droga para ela. Pense nisso. Quantas vezes os homens reprimem o seu orgulho por medo de se mostrarem vulneráveis, mas quando o fazemos com honestidade, recuperamos o controlo. É o que Jung chamaria de integrar a sombra. Perceber as profundezas dela desperta as suas próprias. Lei 2. Conte-me mais sobre isso. Um convite à profundidade. A ação. As mulheres falam, mas nem sempre se sentem ouvidas.
Como camadas de uma cebola, as suas histórias se desenvolvem, mas a maioria dos homens apenas descasca a camada mais externa, acrescentando apressadamente a sua própria história. A sabedoria exige paciência. O ego espera reciprocidade. Interrompa com perguntas em vez de conselhos. Conte-me mais sobre isso. A razão secreta é que ouvir genuinamente faz com que a dopamina aumente, já que é incomum ser expandido em vez de condensado. O distanciamento de si mesmo é uma lição ensinada pelo estoicismo. Neste caso, você se separa da sua voz para ampliar a dela. Em termos de filosofia, é um renascimento do diálogo platônico, não uma discussão, mas uma investigação. É isso que a mente dela anseia, o princípio da escassez em ação. O seu pedido para que ela elabore transmite a mensagem de que a sua complexidade é um dom, e não um fardo, num mundo cheio de frases de efeito. Por exemplo, ela está a contar uma história e revela uma vulnerabilidade quando diz: "A minha infância moldou a forma como lido com conflitos." Tu aproveitas isso quando os outros ignoram. Espera, conta-me mais sobre isso. Como achaste esses padrões iniciais? Camada por camada, ela revela-se. Internamente, este homem está interessado em mim e não está à espera da sua vez. A serenidade da conexão triunfa sobre o caos da interrupção. Lição: a curiosidade sincera é o que impulsiona o uso mecânico. Portanto, evite-a. Preste atenção ao subtexto, como um general a examinar o campo. Esta lei cria polarização. Ganhos de poder, carência perturba. Resultado: ela acredita que você é psicologicamente livre, o que é mais incomum do que qualquer emoção. Pense: você já experimentou ouvir genuinamente? Seja isso para ela agora e veja as sementes da autenticidade crescerem e se tornarem obsessão. Lei 3. És diferente de todas as outras, afirma que és único. Dinâmica revelada. Todas as mulheres querem se destacar da multidão e ser únicas. Conexão evolutiva. A sobrevivência era garantida pela singularidade. És linda é um comentário comum com o qual os homens cometem erros, alimentando a vaidade em vez da essência. És diferente de todas as outras, dizes, mas com extrema precisão. Raiz psicológica. Mistura alívio com excitação, satisfazendo a demanda por diferenciação. Ecos do Ubermensch de Nietzsche. Saia da multidão. Ao descrever a singularidade dela, a combinação de inteligência e compaixão, você afirma a ânima, a alma feminina, que Jung caracterizou como complexa e frequentemente oculta. Cena forte. Ela se prepara para críticas após revelar sua vulnerabilidade, sua falha de analisar excessivamente um projeto apaixonante. És diferente de todos os outros, respondes. A maioria das pessoas vai para um extremo na forma como combinam raciocínio e emoção nas suas opiniões. No entanto, tu possuis ambos, produzindo uma profundidade magnética. A sua sombra integra, o seu ego valida. Em contraste, tu vais fundo, enquanto os outros só veem a superfície. Observação: a vulnerabilidade do risco pode ser confirmada ou irá falhar. Após a revelação, calcule o tempo para transformar o medo em valor. Isso é dizer a verdade, não manipular. A jornada dos homens. Ela desenvolve um vício pelo homem que lhe dá uma sensação de visibilidade distinta, uma vez que ela aceita o desconforto da especificidade. Pergunte a si mesmo: você está reconhecendo o núcleo ou aplaudindo a máscara? Lei 4. Você me torna um homem melhor. O espelho do crescimento. O padrão. Os homens têm medo da vulnerabilidade. Escondemos nossas falhas por trás de uma aparência dura. No entanto, revelar influência muda o curso dos acontecimentos. Dizer, tu fazes-me um homem melhor, é um exemplo de inspiração
e não de dependência. Admitir influência sem desistir é a polaridade da força. Fundamento filosófico. A eudaimonia de Aristóteles, ou florescer juntos, é o sentimento de propósito partilhado. Não tu consertas-me, mas sim a tua presença eleva o meu potencial. Psicologia comportamental. Ela investe mais depois de experimentar uma evolução recíproca, o que desencadeia a reciprocidade. Exemplo de um monólogo. Ela questionou gentilmente as suas crenças num ambiente privado e não agressivo. Você responde: o seu ponto de vista desafia-me a examinar os meus pontos cegos, o que me torna um homem melhor. A maioria das conversas permanece privada, mas eu desenvolvo-me consigo. Os pensamentos dela. A minha função é importante. Sou um catalisador, em vez de um ornamento. Conclusão. Em momentos tranquilos, o timing e a especificidade são mais importantes. Evite a codependência e apresente-a como uma ascensão mútua. Esta lei combina as ideias de confirmá-la e crescer juntos. O risco? Semelhante a uma nota falsa numa sinfonia, a insinceridade é detectada. Real? Cria um vínculo inabalável. Irmãos, agora criem uma tapeçaria a partir destas leis. Comecem com orgulho para ver o seu verdadeiro eu. Aprofunde-se convidando a exploração. Confirme a singularidade para estabelecer valor. Transforme o romance num legado, cultivando o crescimento em comum. No entanto, lembre-se do ditado estoico de que a autenticidade não pode ser comprometida. Marco Aurélio. Pare de perder tempo a debater as qualidades de um homem decente. Torne-se um. Estas são transformações, não truques. Ao usá-las, torna-se o homem que merece a paixão dela, não apenas aquele que a conquista. Pense nisso. Você é a força focada em torno da qual ela orbita. Ou o perseguidor, sempre atrás de sombras. Conte-nos quais dessas leis você quebrou na seção de comentários. Uma pessoa pode ser despertada pela sua verdade. Busque um insight mais profundo se esse fogo o mover. Aqueles que estão preparados para mapear o desconhecido encontrarão o Atlas da mente feminina. A estrada continua. Aprenda a dominar os silêncios a seguir, pois eles têm um impacto maior do que as palavras.